Você já se sentiu como se estivesse preso em uma tempestade sem fim? Como se, a cada passo que você dá para frente, a vida o empurrasse 2 passos para trás. Você enfrenta um desafio no trabalho, um conflito no relacionamento, uma crise de saúde ou uma profunda sensação de vazio, e a primeira pergunta que surge é: por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Nós fomos condicionados a ver a vida como uma série de recompensas e punições. Se as coisas vão bem, somos abençoados. Se as coisas vão mal, estamos sendo testados ou punidos. Mas, e se essa perspectiva estiver fundamentalmente equivocada? E se eu lhe dissesse que esses momentos de intensa dificuldade, essas provas, não são obstáculos no seu caminho, mas sim o próprio caminho? A antiga sabedoria budista nos oferece uma lente radicalmente diferente para ver nossas lutas. Ela ensina que o universo não está conspirando contra você, ele está, na verdade, conspirando a seu favor. A vida não quer puni-lo, ela quer desesperadamente ensiná-lo. Mas para que a lição seja aprendida, o teste deve primeiro ser apresentado. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente em um dos ensinamentos mais libertadores do budismo. A vida te testa antes de te ensinar, confie no processo. Ao longo dos próximos 10 capítulos, vamos desvendar por que sofremos, por que resistimos e como podemos aprender a navegar pelas tempestades da vida com graça, clareza e uma paz inabalável. Vamos descobrir que cada teste é uma semente de sabedoria esperando para brotar. Se você se sente perdido, frustrado ou exausto por lutar contra a maré, esta jornada é para você. Prepare-se para mudar a forma como você vê cada desafio, para sempre. Capítulo 1. O teste da realidade, a primeira nobre verdade. Para entender por que a vida nos testa, devemos primeiro olhar para a fundação de todo o ensinamento budista, as 4 nobres verdades. E a primeira verdade é, talvez, a mais difícil de engolir. Em sânscrito, é chamada de dukkha. Muitas vezes traduzida como sofrimento, dukkha é uma palavra muito mais sutil. Ela significa insatisfação, atrito, estresse, a sensação de que algo está errado. Buda disse que a vida, em sua essência, é dukkha. Isso não é uma declaração pessimista, é um diagnóstico realista. Desde o momento em que nascemos, experimentamos desconforto. Fome, frio, doença, e eventualmente, envelhecimento e morte. Mesmo quando temos o que queremos, sofremos por medo de perdê-lo. Quando não temos o que queremos, sofremos pelo desejo de tê-lo. Este é o primeiro teste da vida. O teste da realidade. A sociedade moderna nos treina para fazer o oposto. Somos ensinados a buscar o prazer constante e a evitar a dor a todo custo. Construímos nossas vidas em torno de distrações, redes sociais, entretenimento, consumo, tudo para mascarar essa insatisfação fundamental. Quando a dor inevitável surge, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma crítica inesperada, nós a vemos como uma falha. Sentimos que o sistema falhou. O budismo diz, não, o sistema está funcionando exatamente como deveria. O teste não é a dor. O teste é a sua resistência à dor. O teste é a sua recusa em aceitar a primeira nobre verdade. Confiar no processo começa aqui. Começa por parar de correr. Começa por admitir que a vida inclui desconforto. Pense em um osso quebrado. O processo de cura dói. O osso precisa ser colocado no lugar, o corpo precisa se inflamar para proteger a área, e a imobilidade é frustrante. Se você lutar contra o gesso, tentar correr uma maratona com a perna quebrada, você não está sendo forte, você está sendo tolo. Você está interrompendo o processo de cura. A vida nos testa nos apresentando a dukkha. Ela nos pergunta, você vai continuar correndo? Ou vai finalmente parar e ouvir? Quando você se senta com seu desconforto, sem julgamento, sem pânico, apenas observando, o teste começa a mudar. A dor pode ainda estar lá, mas o sofrimento, que é a dor multiplicada pela resistência, começa a diminuir. O primeiro ensinamento que a vida quer nos dar é este: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é o que acontece quando falhamos no teste de aceitar a realidade de dukkha.
A vida continuará apresentando esse teste de várias formas: ansiedade, tédio, perda, até que paremos de lutar contra a própria natureza da existência e, em vez disso, perguntemos: ok, isso é real. O que devo aprender com isso? Confiar no processo é confiar que a dor não é um beco sem saída, é uma porta de entrada. Se você parar de lutar contra a realidade de que a vida tem atrito, você pode começar a usar esse atrito. Como a ostra que usa o grão de areia irritante para criar uma pérola, você pode usar a duca para cultivar a sabedoria. O teste é o grão de areia. A lição é a pérola. O que você achou desta primeira verdade? Se esta mensagem já começou a ressoar em você, faça parte do nosso processo. Deixe o seu like para que esta sabedoria alcance mais pessoas e inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada. Capítulo 2. O teste do apego, a segunda nobre verdade. Se o primeiro teste é aceitar que a vida é dukkha, insatisfação, o segundo teste é entender por que ela é assim. A segunda nobre verdade do budismo identifica a raiz de todo o nosso sofrimento, Tanya. Esta palavra significa sede, desejo ou, mais precisamente, apego. Nós sofremos, disse Buda, não porque as coisas são ruins, mas porque nos apegamos desesperadamente às coisas boas e tentamos desesperadamente evitar as coisas ruins. Nós criamos uma imagem mental de como a vida deveria ser. Eu deveria ser rico. Eu deveria ser amado por aquela pessoa. Eu deveria estar sempre saudável. Eu nunca deveria falhar. Cada deveria é uma armadilha. A vida, então, nos testa. Ela nos apresenta a realidade, que quase nunca corresponde perfeitamente ao nosso roteiro. O teste é uma pergunta direta do universo. O que você ama mais? A sua ideia de como a vida deveria ser, ou a vida como ela realmente é? Pense no seu maior sofrimento recente. Foi a situação em si, ou foi o colapso das suas expectativas? Você não perdeu apenas um emprego, você perdeu sua identidade como pessoa bem-sucedida. Você não foi apenas rejeitado, você perdeu a esperança de um futuro que você havia construído em sua mente. O teste não é a perda, o teste é o quão firmemente você estava agarrado. O budismo usa a metáfora da mão. O apego é andar pela vida com os punhos cerrados, tentando segurar a areia. Quanto mais você aperta, mais rápido a areia escapa. O desapego não é ser frio, indiferente ou não amar. O desapego é andar pela vida com a palma da mão aberta. Você pode apreciar a areia, sentir sua textura, seu calor, mas você entende que ela não lhe pertence. Ela pode ser levada pelo vento a qualquer momento. Confiar no processo, neste contexto, significa confiar que sua felicidade não depende de manter seus punhos cerrados. A lição que a vida quer ensinar é que a verdadeira paz vem de soltar. A vida nos testa através do nosso apego. Se você é apegado ao dinheiro, a vida o testará com perdas financeiras. Se você é apegado à sua reputação, a vida o testará com críticas ou fofocas. Se você é apegado ao controle, a vida o testará com o caos e a incerteza. Isso não é uma punição. É um professor rigoroso apontando exatamente onde está sua prisão. O teste é: você vai apertar o punho com mais força ou vai finalmente soltar? Quando você solta, algo milagroso acontece. O pânico diminui. Você percebe que ainda está aqui. Você ainda está respirando. Você não era seu emprego. Você não era aquele relacionamento. Você não era sua reputação. Você era a consciência por trás de tudo isso. O processo de soltar é a própria lição. A vida continua nos dando testes de apego até que aprendamos que a única coisa que realmente vale a pena segurar é a própria consciência do momento presente. Todo o resto é um empréstimo. O teste é difícil porque nosso ego confunde soltar com perder. Mas o processo nos ensina que soltar não é perder, é ganhar a liberdade. Identificar nossos apegos pode ser difícil, mas é o primeiro passo para a liberdade. Se você está pronto para aprender a soltar, apoie nosso canal. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar descobrindo as ferramentas que o budismo nos oferece para esse processo. Capítulo 3.
O teste da impermanência, Anicca. Depois de entendermos que a vida é dukkha, insatisfação, e que a causa é tanha, apego, a vida nos apresenta seu terceiro grande teste, talvez o mais implacável de todos, o teste da impermanência, ou Anicca. Anicca é a lei universal de que tudo muda. Absolutamente tudo. Não há exceções. Esta cadeira em que você está sentado está se desgastando. Seu corpo está mudando a cada segundo. Seus pensamentos são um fluxo constante. A montanha mais alta eventualmente se tornará pó. O sol um dia se apagará. Nossa mente lógica entende isso. Claro, tudo muda. Mas nosso coração emocional odeia essa lei. Nós passamos nossas vidas tentando construir coisas permanentes em um universo fundamentalmente impermanente. O teste da vida é este: como você reage à mudança? Quando as coisas estão boas, estamos apaixonados, temos sucesso, estamos saudáveis, nós tentamos congelar o tempo. Criamos o apego, capítulo 2, e tentamos desesperadamente impedir que o momento presente mude. Quando ele inevitavelmente muda, sofremos. Quando as coisas estão ruins, estamos doentes, deprimidos, em crise, sentimos que aquilo durará para sempre. Esquecemos a lei de Anicca. Sentimos que a tempestade nunca passará. E, novamente, sofremos. O teste da impermanência é um teste de fluxo. A vida é um rio. Confiar no processo é confiar no fluxo do rio. Sofrer é tentar construir uma represa no meio do rio. É exaustivo e, no final, inútil. O rio sempre vencerá. A vida nos testa nos dando momentos de felicidade e depois os tirando. O teste não é para ver se você consegue manter a felicidade para sempre. O teste é para ver se você consegue apreciar a felicidade enquanto ela está aqui, e deixá-la ir graciosamente quando ela se for, sabendo que ela, como tudo, é impermanente. A vida também nos testa nos dando dor e sofrimento. O teste não é ver se você é forte o suficiente para suportar. O teste é ver se você consegue se lembrar de Anicca no meio da dor. Você consegue se lembrar de que isso também passará? Você consegue observar a dor como uma nuvem escura passando pelo céu, sabendo que o céu, sua consciência, permanece intacto. Confiar no processo é confiar na lei de Anicca. É entender que as estações mudam. Não existe inverno eterno, assim como não existe verão eterno. A lição que a vida quer nos ensinar é a equanimidade. É a capacidade de encontrar o equilíbrio no meio da mudança. Quando você realmente entende a impermanência, você para de tentar segurar as coisas com tanta força. Você começa a participar da vida com mais plenitude, porque sabe que cada momento é precioso e fugaz. Você não teme mais as quedas, porque sabe que elas são parte da dança, e que a subida virá novamente. O teste da impermanência é o que nos força a encontrar algo em nós que não muda. E o que não muda? Apenas o espaço em que a mudança acontece, a sua consciência pura. A lição de Anicca é que, ao aceitar que tudo fora de você muda, você finalmente descobre a paz imutável que existe dentro de você. O teste é a mudança. A lição é a paz. Aceitar a impermanência é um dos maiores desafios da vida. Se esta perspectiva o ajudou a ver suas próprias mudanças de uma nova maneira, deixe o seu like para compartilhar essa visão. E se você quiser aprender mais sobre como encontrar a paz no meio da mudança, inscreva-se no canal. Capítulo 4. O teste do eu, Anatta. Nós passamos pelos 3 primeiros testes. Vimos que a vida é insatisfação, dukkha, causada pelo apego, tanha, operando em um universo de impermanência, Anicca. Agora, chegamos ao teste mais sutil, o mais profundo e, para muitos, o mais confuso, o teste do eu, ou Anatta. Anatta é frequentemente traduzido como não eu. Este é o ensinamento budista de que o eu, fixo, permanente e sólido que acreditamos ser, não existe da forma como pensamos. Pense nisso. O que é você? Você é seu corpo? Seu corpo mudou completamente desde que você era criança. Você é seus pensamentos? Seus pensamentos mudam a cada segundo.
Você é suas emoções? Elas vêm e vão como o clima. Você é seu emprego? Seu status social? Seus relacionamentos? Tudo isso é impermanente. Capítulo 3. O budismo ensina que o eu não é uma coisa, mas um processo. É um verbo, não um substantivo. O eu é uma coleção de eventos físicos e mentais em constante mudança, que nós, por hábito, rotulamos como eu e meu. E aqui está o teste. A vida está constantemente desafiando essa frágil construção do eu, que chamamos de ego. Quando alguém o critica, quem se sente ofendido? O ego. Quando você falha em uma tarefa, quem se sente envergonhado? O ego. Quando você é ignorado em uma reunião, quem se sente diminuído? O ego. O teste de Anatta é a vida nos cutucando e perguntando: quem é esse você que está tão ferido? A maior parte do nosso sofrimento vem da manutenção desse eu. Nós passamos nossas vidas polindo essa estátua, defendendo-a, promovendo-a. Quando a vida inevitavelmente bate nessa estátua, através da doença, do envelhecimento, da crítica, da falha, nós entramos em pânico. Nós confundimos um ataque à nossa autoimagem com um ataque à nossa existência. Confiar no processo, neste contexto, é confiar que você é muito mais do que essa pequena e assustada identidade chamada ego. O processo é a vida tentando quebrar a casca do ego para que a sua verdadeira natureza, a consciência vasta, aberta e livre, possa emergir. O teste é doloroso. Ser criticado dói. Falhar dói. Mas a lição que a vida quer ensinar é: você não é a sua reputação. Você não é o seu sucesso. Você não é a sua falha. Você é o espaço onde todas essas coisas acontecem. Quando você começa a entender Anatta, você para de levar a vida tão para o lado pessoal. Uma crítica se torna apenas informação. Pode ser útil ou não. Uma falha se torna apenas um resultado. Um evento do qual se aprende. Você para de viver na defensiva e começa a viver com curiosidade. O teste do ego é o teste final da liberdade. A vida nos testa nos forçando a soltar não apenas as coisas que temos, capítulo 2, mas a própria ideia de quem somos. É assustador, mas é a única maneira de encontrar a paz verdadeira. A lição de Anatta é a libertação. Quando não há um eu fixo para defender, não há nada a temer. O teste é o desafio ao ego. A lição é a vasta liberdade que vem quando percebemos que somos o céu, e não apenas uma nuvem passageira. Esta é uma das ideias mais profundas do budismo. Se ela fez você refletir sobre a natureza do seu próprio eu, deixe o seu like. Para continuar explorando essa liberdade, inscreva-se no canal e junte-se a nós no próximo capítulo. Capítulo 5. O teste do equilíbrio, o caminho do meio. A vida não nos testa apenas com dor. Ela também nos testa com prazer. Ela não nos testa apenas com o fracasso, ela nos testa com o sucesso. A vida está constantemente nos testando para ver se conseguimos manter o equilíbrio. Este é o ensinamento central do caminho do meio. Antes de atingir a iluminação, o próprio Buda passou por esse teste. Ele viveu primeiro como um príncipe, cercado por todos os luxos, prazeres e indulgências que se possa imaginar. Ele se entregou a tudo. Mas ele descobriu que essa busca incessante por prazer não trazia paz, apenas criava mais sede, mais tanha. Ele estava desequilibrado em um extremo, a indulgência. Então, ele tentou o oposto. Ele deixou o palácio e se tornou um asceta extremo. Ele jejuou até que seus ossos se projetassem, meditou em florestas hostis, negou a si mesmo qualquer conforto. Ele acreditava que, punindo o corpo, ele poderia libertar o espírito. Mas ele descobriu que isso também não funcionava. Apenas o tornava fraco, obcecado pela dor e incapaz de pensar com clareza. Ele estava desequilibrado no outro extremo, a auto-mortificação. O teste da vida foi apresentar a ele esses dois extremos. A lição veio quando ele percebeu que ambos eram armadilhas. A verdadeira sabedoria não estava em nenhum dos extremos, mas no equilíbrio entre eles. Este é o caminho do meio.
É como afinar a corda de um instrumento. Se a corda estiver muito frouxa, indulgência, preguiça, falta de disciplina, ela não produzirá som. Se a corda estiver muito apertada, perfeccionismo, rigidez, autonegação extrema, ela arrebentará. A vida nos testa assim todos os dias. O teste é o equilíbrio. Você é puxado para o trabalho excessivo, workaholic, ou para a procrastinação total? Você é puxado para a ruminação obsessiva sobre seus problemas ou para a negação total e a distração? Você é puxado para a autocrítica severa ou para a autoindulgência que o impede de crescer? Confiar no processo é confiar que o caminho não está nos extremos, mas no centro. A vida nos testa com o sucesso. Você consegue ter sucesso sem que seu ego infle? Capítulo 4. Você consegue apreciar os frutos do seu trabalho sem se tornar apegado a eles? Capítulo 2. A vida nos testa com o fracasso. Você consegue experimentar o fracasso sem cair na autopiedade? Você consegue ver o fracasso como um professor, em vez de uma sentença de prisão? O processo de encontrar o caminho do meio é o próprio ensinamento. A lição é a equanimidade. É a capacidade de andar na corda bamba da vida sem ser derrubado pelos ventos da fortuna ou do infortúnio. Quando você está sendo testado pela vida, observe seus impulsos. Você está correndo para o extremo do pânico ou para o extremo da negação? O caminho do meio pergunta: onde está o ponto de equilíbrio? Talvez não seja nem lutar freneticamente nem desistir passivamente. Talvez seja aceitar a realidade, capítulo 1, e dar o próximo passo com calma e clareza. O teste da vida é constante, ela nos empurra e nos puxa, tentando nos tirar do centro. A lição é a sabedoria de sempre retornar ao equilíbrio. Não é sobre nunca cair, é sobre quão graciosamente você se levanta e encontra o centro novamente. Encontrar o equilíbrio é uma prática diária. Se você está buscando esse equilíbrio em sua própria vida, deixe o seu like para nos dizer que estamos no caminho certo. E se você quiser mais ferramentas para encontrar o caminho do meio, inscreva-se no canal. Capítulo 6. O teste da presença, a prática da plena consciência. Até agora, exploramos os porquês dos testes da vida, Dukkha, Tanya, Anicca e Anatta. Agora, entramos no como. Como exatamente confiamos no processo? Se a vida é um teste, qual é a ferramenta que usamos para resolvê-lo? A resposta budista é sati, ou plena consciência, mindfulness. A maioria de nós vive a vida em piloto automático. Nossas mentes raramente estão onde nossos corpos estão. Quando estamos comendo, estamos pensando no trabalho. Quando estamos no trabalho, estamos pensando nas férias. Quando estamos de férias, estamos nos preocupando com as contas. Vivemos em dois lugares que não existem, o passado, cheio de arrependimentos, e o futuro, cheio de ansiedade. O único lugar onde a vida realmente acontece é o agora. O teste da vida é este: você consegue estar presente para o que está acontecendo muitas vezes. O teste não é a situação em si, é a nossa incapacidade de permanecer presente com ela. Quando a vida nos testa com uma emoção difícil, como medo, nossa reação automática é fugir. Nós nos distraímos, racionalizamos, culpamos os outros ou nos entorpecemos. O teste é: você consegue apenas sentir o medo? Você consegue estar presente com essa energia em seu corpo, sem julgá-la e sem agir impulsivamente? Quando a vida nos testa com o tédio, o teste é: você consegue ficar quieto, sem pegar o celular? Você consegue apenas estar? Confiar no processo é confiar que tudo o que você precisa saber e todas as ferramentas que você precisa ter estão disponíveis no momento presente. Mas você não pode acessá-las se não estiver aqui. A plena consciência é a prática de ancorar sua atenção no agora. Geralmente, isso é feito através da respiração. A respiração está sempre acontecendo no presente. Quando sua mente viaja para o futuro, e se eu falhar, ou para o passado, por que eu disse aquilo, a prática é gentilmente trazê-la de volta para a sensação da respiração. Aqui está a lição que a vida quer ensinar: entre o teste, o estímulo, e a sua reação, existe um espaço. A vida inteira é definida pelo que você faz nesse espaço.
Quando alguém o insulta, o teste, há um espaço antes de você gritar de volta. A plena consciência é a capacidade de viver nesse espaço. Nesse espaço, você pode observar sua raiva surgir. Você pode observar seu impulso de retaliar. E porque você está observando, você não é mais um escravo desse impulso. Você pode escolher sua resposta. O processo é a vida nos dando estímulos cada vez mais difíceis, testes, para ver se podemos expandir esse espaço. No começo, o espaço é minúsculo. Alguém buzina para você, e você xinga instantaneamente. Mas com a prática da plena consciência, o espaço cresce. Alguém buzina. Você sente a adrenalina. Você respira. Você percebe que a outra pessoa pode estar com pressa ou pode estar sofrendo. Você escolhe não reagir. Você permanece em paz. O teste é o caos da vida. A lição é a clareza que só pode ser encontrada no momento presente. Confiar no processo é confiar que, se você apenas aparecer para o agora, você terá a sabedoria para lidar com o que quer que a vida lhe apresente. A prática da plena consciência é simples, mas transforma tudo. Se você sentiu o poder de estar presente, deixe o seu like. Para aprender mais técnicas de Mindfulness e como aplicá-las nos testes da vida, inscreva-se no canal. Capítulo 7. O teste das relações, compaixão e bondade amorosa. Os testes da vida raramente acontecem no vácuo. Eles quase sempre envolvem outras pessoas. Nossos maiores testes, e nossos maiores sofrimentos, muitas vezes vêm de nossos relacionamentos. Um colega de trabalho tóxico, um conflito familiar, uma traição, um término doloroso. Outras pessoas são, talvez, o teste mais difícil que a vida nos apresenta. Por quê? Porque elas desafiam diretamente nosso ego. Capítulo 4. Ativam nossos apegos. Capítulo 2. E nos fazem sentir o sofrimento, dukkha, de forma aguda. Quando alguém nos trata mal, nossa reação instintiva é construir muros. Nós respondemos com raiva, ressentimento, ódio ou desprezo. O teste da vida, neste caso, é: você consegue responder com sabedoria, em vez de reatividade. A sabedoria budista para este teste tem duas partes: karuna, compaixão, e metta, bondade amorosa. Compaixão, karuna, é a capacidade de ver o sofrimento nos outros. O budismo ensina que quando as pessoas agem com ódio, crueldade ou toxicidade, elas o fazem a partir de seu próprio sofrimento profundo. Elas estão presas em seus próprios apegos, medos e ignorância. Como diz o ditado, pessoas feridas ferem pessoas. O teste é: quando alguém o fere, você consegue ver além da ação e enxergar o sofrimento que a causou? Isso não significa, de forma alguma, ser passivo ou aceitar o abuso. O budismo não é passividade. Compaixão também significa ter compaixão por si mesmo. A compaixão pode exigir que você estabeleça limites firmes. Pode exigir que você se afaste de uma situação. A ação compassiva não é sempre agradável, é sempre sábia. A lição que a vida quer ensinar é que o ódio não pode ser combatido com mais ódio. O ódio só é dissolvido pelo seu oposto. É aqui que entra a bondade amorosa, metta. Metta é a prática ativa de desejar o bem-estar dos outros, e de si mesmo. O teste da vida é: você consegue encontrar, mesmo que seja uma centelha, de metta por alguém que o está testando? Confiar no processo, neste caso, é confiar que a conexão é mais poderosa que a separação. O processo nos ensina que a outra pessoa, o seu inimigo, a pessoa difícil, é, em essência, como você. Ela também quer ser feliz e também quer evitar o sofrimento. Ela apenas está confusa sobre como fazer isso. O teste das relações é um espelho. As pessoas que mais nos testam são, na verdade, nossos maiores professores. Elas estão nos mostrando exatamente onde ainda estamos presos. Elas revelam nossos apegos ocultos, nossas inseguranças e nossos julgamentos. A lição não é gostar de todos. A lição é entender que todos estão lutando na mesma batalha contra a dukkha.
A lição é cultivar um coração que seja forte o suficiente para estabelecer limites e, ao mesmo tempo, suave o suficiente para não se fechar em ódio. O teste é o conflito. A lição é a compaixão. Cultivar compaixão por pessoas difíceis é um trabalho de uma vida inteira. Se você está nessa jornada, deixe o seu like para mostrar sua solidariedade. E para mais ensinamentos sobre como navegar em relacionamentos difíceis com sabedoria, inscreva-se no canal. Capítulo 8. O teste do karma, a lei da causa e efeito. Quando a vida nos testa severamente, especialmente com eventos que parecem aleatórios ou injustos, uma doença súbita, um acidente, uma perda inesperada, a pergunta "por que eu?" se torna um grito. Nós buscamos um motivo. É aqui que a vida nos apresenta o teste do karma. No Ocidente, o karma é frequentemente mal compreendido como o destino ou um sistema cósmico de punição e recompensa. Ele fez algo ruim, então o karma o pegou. O budismo tem uma visão muito mais sofisticada e menos fatalista. Karma, em sânscrito, significa simplesmente ação. A lei do karma é a lei da causa e do efeito. Não é uma punição divina, é uma lei natural, como a gravidade. Se você plantar uma semente de maçã, uma macieira crescerá. Se você plantar uma semente de veneno, uma planta venenosa crescerá. O teste da vida é: você consegue entender que sua realidade presente é o resultado de sementes plantadas no passado? E, mais importante, você consegue entender que suas ações agora estão plantando as sementes da sua realidade futura? Isso é difícil de aceitar, especialmente quando estamos sofrendo. Não gostamos de pensar que nossas ações passadas, nesta vida ou, segundo o budismo, em vidas passadas, criaram nosso sofrimento atual. E, de fato, nem todo sofrimento é resultado direto do nosso karma individual. Vivemos em um mundo complexo, com o karma de outras pessoas e eventos naturais. No entanto, o budismo nos convida a focar no único aspecto do karma que podemos controlar, o presente. O teste da vida não é descobrir por que o evento ruim aconteceu. Tentar rastrear o karma passado é um jogo impossível. O teste é: dado que isso está acontecendo, que sementes você vai plantar agora? Você perdeu o emprego, o resultado de um karma passado, talvez. Esse é o teste. Você tem uma escolha. Você pode plantar sementes de raiva, autopiedade e ressentimento, karma A. Ou você pode plantar sementes de aceitação, diligência, para procurar um novo emprego, e aprendizado, karma B. Confiar no processo é confiar na lei do karma. É entender que, embora você não possa mudar o que já foi plantado, você tem 100% de controle sobre as sementes que está plantando neste exato momento. A lição que a vida quer nos ensinar é a responsabilidade radical. O poder não está em controlar o universo, o poder está em controlar suas próprias ações, palavras e pensamentos. Quando você entende o karma, você para de se sentir uma vítima do destino. Você percebe que é o arquiteto de sua própria vida. O teste é a colheita que você está recebendo agora, seja ela boa ou ruim. A lição é focar em plantar um jardim melhor para o futuro. A vida nos testa com as consequências de ações passadas. Ela nos pergunta: você aprendeu? Você vai plantar a mesma semente de raiva, ganância ou ignorância? Ou você vai, finalmente, escolher plantar sementes de compaixão, generosidade e sabedoria? O teste é a colheita. A lição é a semeadura. Assumir a responsabilidade por nossas ações é o verdadeiro caminho para o poder pessoal. Se você está pronto para plantar sementes melhores em sua vida, deixe o seu like e inscreva-se no canal para cultivarmos juntos esse jardim de sabedoria. Capítulo 9. O teste da aceitação radical. Ao longo desta jornada, vimos os testes do sofrimento, do apego, da impermanência, do ego, do equilíbrio, da presença, das relações e do karma. Todos eles convergem para um único ponto de inflexão. Um momento decisivo onde o teste se transforma em lição. Esse momento é o teste da aceitação radical. Aceitação radical não é resignação passiva. Não é desistir. Não é dizer: eu gosto que isso esteja acontecendo.
É simplesmente parar de lutar contra o que é. É olhar para a realidade, por mais dolorosa que seja, e dizer, isto é o que é. A maior parte do nosso sofrimento não vem do teste em si, vem da nossa guerra contra ele. Vem do nosso não gritado para o universo. Isso não deveria estar acontecendo. Isso não é justo. Eu não quero isso. Cada não é como se estivéssemos nos afogando e, em vez de relaxar e flutuar, lutamos freneticamente contra a água, o que nos afunda ainda mais rápido. A vida nos testa. Ela nos apresenta uma situação que não queremos. A doença. A perda. A falha. E ela espera. Ela espera para ver quanto tempo vamos gastar lutando contra a realidade do que aconteceu. Confiar no processo é confiar que a aceitação é o portão de entrada para a cura e a sabedoria. Enquanto você estiver em negação, você está preso. Você não pode resolver um problema que você se recusa a aceitar que existe. A lição que a vida quer ensinar é que a paz não começa quando o problema desaparece. A paz começa quando a sua resistência ao problema desaparece. Imagine que você está preso em um quarto escuro. Você gasta horas, dias, socando as paredes, gritando, amaldiçoando a escuridão. Isso é resistência. A aceitação radical é o momento em que você para, respira fundo no escuro e, em vez de socar as paredes, você começa a tateá-las gentilmente. Você começa a explorar o espaço em que está. E, ao fazer isso, seus olhos se ajustam à escuridão, e você finalmente encontra a maçaneta da porta. A aceitação é a mudança de socar para tatear. Quando a vida lhe der um teste, um diagnóstico assustador, o primeiro passo não é o pânico. O primeiro passo é respirar e dizer, ok. O diagnóstico é este. A realidade é esta. Eu aceito que isto é. Somente a partir desse ponto de aceitação calma você pode perguntar, qual é o próximo passo sábio? Qual é a lição aqui? O teste da aceitação radical é o teste final da confiança. Você confia que, mesmo que não entenda o porquê, karma, mesmo que odeie o que está acontecendo, dukkha, mesmo que queira que mude, anicca, você pode parar de lutar contra o agora? Quando você diz sim à realidade, você alinha sua energia com o universo. A luta cessa. O sofrimento diminui. E, pela primeira vez, você é capaz de ouvir o que o teste está tentando lhe ensinar. O teste é a realidade que você não quer. A lição é a paz profunda que vem ao parar de lutar contra ela. A aceitação radical é uma prática poderosa e transformadora. Se você sentiu a libertação que essa ideia promete, deixe o seu like. E para continuar aprendendo a dizer sim à vida, inscreva-se no nosso canal. Capítulo 10. A lição final, o despertar como processo. Chegamos ao fim de nossa jornada. Vimos como a vida nos testa com o sofrimento, o apego, a mudança, o ego, o equilíbrio, a falta de presença, as outras pessoas, o karma e a nossa própria resistência. E em cada capítulo, mencionamos que o teste existe para nos ensinar uma lição. Mas qual é a lição final? Para onde todo esse processo está nos levando? Na tradição budista, o objetivo final é chamado de nirvana ou despertar. Nirvana literalmente significa extinguir ou apagar. O que é extinto? O fogo do apego, tanha, o fogo do ódio e o fogo da ilusão, a crença em um Deus sólido. É a paz profunda que surge quando o sofrimento cessa. Muitos de nós imaginamos o despertar como um evento único e explosivo, sentar-se sob uma árvore, de repente, entender tudo. Mas o que os ensinamentos nos mostram é algo diferente. O despertar não é um destino, é a plena realização do processo. O teste final da vida é este. Você consegue parar de esperar que os testes acabem? Você consegue parar de esperar por um final feliz onde todos os problemas estão resolvidos e você pode finalmente relaxar? A lição final que a vida quer nos ensinar é que a sabedoria não está em evitar os testes. A sabedoria está em mudar fundamentalmente a sua relação com eles. Confiar no processo significa confiar que cada um desses testes, cada irritação, cada desgosto,
cada momento de medo, cada perda, é o próprio currículo da sua iluminação. A vida é o teste. A vida é a lição. Quando você aprende a encontrar o equilíbrio no meio da mudança, Anika, quando você aprende a agir com compaixão em vez de raiva, Karuna, quando você aprende a observar seu ego em vez de ser escravo dele, Anatta, você não está mais passando no teste. Você está se tornando o processo. A vida para de ser uma série de problemas a serem resolvidos e se torna uma dança a ser dançada. O despertar é quando você percebe que a vida não testa você antes de ensinar. O teste é o ensinamento. O processo é o propósito. Você não precisa esperar que a tempestade passe para encontrar a paz. A paz é encontrada no centro da tempestade, quando você aplica a plena consciência, sati, e a aceitação, capítulo 9. O teste da vida é contínuo. Ele não para. O que para é o seu sofrimento em relação a ele. A lição final é que você já tem tudo o que precisa. Você não precisa de mais nada para ser livre. Você só precisa ver a verdade do processo. Confie no processo. Confie que cada desafio é um professor disfarçado. Confie que a vida está, implacavelmente, tentando acordá-lo para sua própria natureza vasta, pacífica e livre. O teste é a vida. A lição é o amor. Obrigado por nos acompanhar nesta profunda jornada pela sabedoria budista. Se estes ensinamentos tocaram seu coração e trouxeram clareza à sua mente, o processo continua. Deixe o seu like para que esta mensagem de esperança chegue a mais pessoas que estão sendo testadas pela vida. E se você deseja continuar aprendendo a confiar no processo e a encontrar paz nos desafios, inscreva-se no canal e ative o sino. Sua jornada para o despertar está apenas começando.